Real Time está de volta, mostrando que o presidente Lula sancionou uma regra que limita o reajuste do salário mínimo a 2,5% acima da inflação no período de 2025 a 2030. Com a medida, o piso salarial para o próximo ano deve ficar em R$ 1.518, um aumento de R$ 106 em cima do valor atual. O repórter Fabrício Julião tem mais informações sobre o assunto. Bem-vindo de volta, Fabrício. Oi, Marcelo. Bom dia para você novamente, para todos que nos acompanham. O presidente Lula sancionou, então, aquele projeto de lei que foi aprovado no Congresso Nacional na última semana de sessão legislativa, que trata justamente do salário mínimo. Então, como você bem disse, a partir do próximo ano, o salário mínimo vai passar a entrar dentro, então, das regras do novo arcabouço fiscal. Ou seja, a partir de 2025, o salário mínimo ele passará a estar dentro daquele intervalo de 0,6% até 2,5% para o crescimento dele. Essa é uma política econômica anticíclica adotada pelo governo Lula, que funciona da seguinte maneira: se a economia está em abundância, cresce 5%, 6% ao ano, o salário mínimo fica limitado ao crescimento de 2,5% então do PIB, do Produto Interno Bruto. Agora, se a economia tiver recessão, então retrair, o salário mínimo não vai acompanhar e ter esse decréscimo. Vai continuar crescendo, mas timidamente, vai crescer então 0,6% e, claro, tendo ganho real, ou seja, acima da inflação. A regra atual dizia que o salário mínimo seria reajustado, de acordo com a inflação acumulada até novembro e uma variação do PIB, do Produto Interno Bruto, dos 2 anos anteriores. Então agora, com a nova regra, o salário mínimo ele passa a ter o seu crescimento limitado até um teto de 2,5%, assim como as outras despesas que entram então no rol do arcabouço fiscal, do novo marco fiscal para reequilibrar as contas públicas. O presidente Lula também, no Diário Oficial da União, em que sanciona essa nova regra do salário mínimo, também veta um trecho do BPC, o benefício de prestação continuada, as mudanças então feitas no programa, que tornam mais rígidas as regras, que também compõem o pacote de corte de gastos. O presidente Lula ele vetou então um trecho que dizia respeito a pessoas com deficiência leve e moderada, que seriam excluídas do benefício. Isso estava acordado já com o Congresso Nacional, com as lideranças do Congresso, que esse projeto de lei fosse aprovado em sua totalidade, até para dar celeridade, já que ele estava em pauta no Congresso na última semana legislativa. Então o presidente Lula vetaria esse trecho que foi alvo de muitas críticas da sua base aliada, essas mudanças então no BPC, que retirariam benefícios de parte da população. Lula disse que esse trecho ele iria contra então o interesse público e aí no Diário Oficial sanciona por um lado a nova regra do salário mínimo e também as regras mais rígidas do BPC, com esse trecho então sendo retirado, sendo vetado pelo presidente. São as últimas informações que dizem respeito ao pacote de corte de gastos, que, como eu falei, foi aprovado então na última semana de esforço legislativo, a última semana em que deputados e senadores estavam concentrados no Congresso e passaram então esse pacote de ajuste fiscal que agora foi sancionado pelo presidente Lula em partes. Direto de Brasília, devolvo a você, Marcelo. Ô, Julião, eu queria te fazer uma outra pergunta. A gente estava falando agora há pouco de turismo, de muita gente que está saindo para viajar nessa época do ano. Eu queria que você contasse para a gente como é que está o clima em Brasília hoje, o clima meteorológico, não político, para quem está pensando em sair aí para curtir essa semana de folga. Em que lugar você está agora exatamente? Eu estou aqui no sudoeste, uma região aqui em Brasília, que aqui é perto de tudo, viu, Marcelo? Brasília é muito fácil de locomoção, não tem muito trânsito, mas nessa época do ano especialmente é uma época da chuva. Brasília está chovendo praticamente todos os dias, vai ficar assim até fevereiro, março mais ou menos, e depois não vai ter mais o pingo de uma gota de água aqui em Brasília. Então a cidade também está um pouco menos movimentada que o habitual, as pessoas indo viajar bastante, os políticos, assessores, jornalistas. Então a cidade está um pouco menos movimentada e com bastante chuva por aqui, viu, Marcelo? Dá para ver que está nublado atrás de você. Agora, o brasiliense médio, vamos dizer assim,
ele costuma viajar para onde nessa época do ano? Porque aí perto tem lugares muito legais, né? Tem a Chapada dos Veadeiros, tem também lugares bacanas no interior de Goiás, né? Com cachoeiras e tal. Pois é, tem bastante opção aqui próximo, né, aqui nas redondezas da capital, do plano piloto, né? Então, você bem disse, tem a Chapada dos Veadeiros, para quem gosta de cachoeira, para quem gosta de paisagens bonitas. No interior de Goiás, Marcelo, também tem Pirenópolis, que é uma cidade que eu fui, inclusive, esse ano, fui para lá um fim de semana, que é linda, é uma graça, também tem bastante cachoeira e é para quem gosta mesmo então, de belas paisagens. Eu recomendo bastante. O pessoal aqui de Brasília costuma ir bastante aqui para os entornos, né? Então, para essas cidades aí conforme eu falei, cachoeiras e outras belezas naturais, vai passar o ano novo por aqui. Tá certo. Olha, Fabrício Julião, além de saber tudo de política, agora acaba de dar belas dicas de turismo também. Obrigado, viu, Fabrício?